Vamos agora trazer o Raoni Rossetti, CEO da Melver, chegando aqui na nossa programação para comentar também sobre assuntos importantes do mercado. Raoni, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Raoni. Queria entender, um pouco da sua visão em relação como que você vê o cenário dos bancos, lá nos Estados Unidos, o quanto isso pode acabar impactando aqui no sentimento dos investidores no Brasil. A gente tem visto que desde que aconteceu, o caso do Silicon Valley Banking, muitos investidores estão temerosos em relação ao setor bancário, principalmente diante do que a gente já pontuou aqui ao longo dos últimos dias, lá no Silicon Valley Banking, o que acabou trazendo todo esse sentimento ali na questão da alocação, do banco em taxas mais longas. A gente sabe que aqui no Brasil alguns bancos também têm aí, parte alocada em taxas, em tesouro mais longo, mas eu queria entender a sua visão sobre este assunto, por favor. Há cerca de 2 anos e meio, eu fui para o Vale do Silício, fiquei algumas semanas por lá, eu tive a oportunidade de visitar várias startups, algumas aceleradoras, fui para Stanford e ficou muito nítido a dependência das empresas de tecnologia por entidades como o Silicon Valley Bank. E, bom, o que aconteceu na semana passada acabou me surpreendendo. É difícil falar positivamente, Paula, mas a reação do Fed foi muito rápida. Foi extremamente rápida. E isso, num primeiro momento, assustou. Ontem nós vimos vendas acentuadas de bancos na Europa, na Ásia como um todo, mas hoje a gente viu que o mercado ele acomodou, pelo menos num curto prazo isso. E essa reação forte do Fed, da iniciativa do FDIC, que é parecido com o nosso FGC de oferecer as garantias que ofereceu para os participantes, para as empresas, isso trouxe uma segurança grande para o mercado. Mas, como eu disse, isso num curto prazo. Quais serão os desdobramentos disso nos próximos dias? E aí eu vejo que o mercado está colocando uma lupa muito grande na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Fed, que vai acontecer na semana que vem, no dia 22, porque muito se falava sobre a relação de inflação com o aumento da taxa de juros. Só que o aumento da taxa de juros já mostrou que isso pode prejudicar substancialmente bancos, sobretudo os de médio e pequeno porte. Então, na minha leitura, semana que vem, os holofotes eles estarão no fato que acabou de acontecer muito mais do que no próprio índice de preço do consumidor, do IPC, que saiu hoje, teve uma alta acima do que estava sendo esperado pelo mercado. Raoni, vou trazer aqui para a nossa conversa Felipe, também está aqui com a gente, Felipe Nascimento, Alex André, tem perguntas aqui para o Raoni, fica à vontade. Olá, Raoni, tudo bom? Boa tarde para você. Prazer falar contigo. A gente tem visto, inclusive essa sensação aí que você falou sobre os movimentos do Fed, E justamente por conta das altas de juros por lá, o cenário de renda fixa acabou ficando atrativo, os investidores começaram a fazer movimentos de saída da renda variável para a renda fixa, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Queria saber como que você vê essa migração, E se toda essa situação envolvendo, esses riscos com os bancos e tudo mais, se isso pode trazer mais gente, para o cenário de renda fixa lá nos Estados Unidos e aí acabar trazendo a consequência de resgates aqui no Brasil, de saída dos investidores da renda variável e isso acabar trazendo mais consequências para a nossa bolsa que já anda meio de lado já há algum tempo. Então, bom ponto, Excelente pergunta. Será que nós não podemos estar passando agora por um momento de inversão do mercado? O que eu quero dizer com isso? Muitos analistas estavam projetando uma alta de 0,25 ou de meio ponto percentual na semana que vem, na reunião do dia 22 do Comitê de Política Monetária. Outros já estão falando desde ontem que depois do acontecimento com o Silicon Valley Bank, que talvez haja nem um aumento nem uma redução. E que daqui em diante o Fed ele passe a seguir para um processo de redução. Será que isso não pode trazer para o Brasil entre aspas, uma pressão por redução também da Selic? O caso que aconteceu com o banco agora, ele mostra os cuidados que deve se ter uma nação com uma taxa de juros muito alta. Então, minha provocação primeiro, não sei a resposta, obviamente,
mas talvez o que aconteceu agora seja um indício de uma inversão ali da taxa de juros para um processo de redução um pouco mais acentuada. Então, sendo um pouco mais objetivo, talvez o que aconteceu ajude também numa redução da Selic no Brasil. Óbvio que não vai ser de um dia para o outro. Taxa de juros reduzindo, o apetite por Bolsa de Valores começa a ficar um pouco mais nítido. Alex, fica à vontade, tem pergunta aí também. Raoni, é um prazer falar contigo, já te acompanho já faz muito tempo. E, Raoni, acho que é uma pergunta aqui que o pessoal sempre comenta aqui, você estava falando sobre em relação ao macro, eu vou trazer um pouquinho mais direcionado a isso também. Você acredita que essa questão do arcabouço, né? Eu estava até falando com o Jason aqui da Infinity Asset sobre isso, ele dizendo, olha, Alex, eu não tenho nenhuma sinalização, né? O governo ainda não passou nada, né? O quanto disso a gente pode ver, né? Em possível déficit, né? Talvez um superávit mais à frente, melhora fiscal e, consequentemente, queda de juros, né? A gente vê aí dólar para baixo, bolsa para cima. Mas tirando esse fator, né, que é claro, é um grande peso, olhando para as empresas aqui no Brasil, né, assim, não falando de nomes de empresa específico, mas uma linha mais setorial, ali um pouco mais de top-down, o que você acredita, quais são os setores, né, que podem ser mais resilientes caso esses juros continuem mais altos, a não depender desse arcabouço fiscal aí, que até hoje, né, é uma incógnita para os investidores, né? Excelente pergunta, né? O juros alto acaba trazendo complicações para boa parte da cadeia. Eu invisto numa perspectiva de longo prazo. O que é longo prazo para mim? 2 anos para cima. Então, quando análises são feitas tentando pegar pequenos movimentos na taxa de juros ou algo do tipo, eu acho que esse tipo de análise leva os investidores a erros. O meu portfólio, por exemplo, eu gosto de construção civil, o que é um setor nada óbvio para um momento como esse, né? Taxa de juros a 2 dígitos, desemprego razoavelmente alto, então como investir em construção civil num cenário como esse? Só que quando eu jogo para um horizonte de 5 anos, isso acaba não me preocupando tanto, né? Então esse é um setor que eu olho totalmente contra-intuitivo com a taxa de juros como ela está agora, né? Um outro setor que eu gosto muito, né, pode induzir as pessoas a algum tipo de movimentação, né? Mas o setor financeiro como um todo, ele é um setor que juros sobe, juros cai, dólar sobe, dólar cai, e o setor ele continua ali. Temos bons nomes no Brasil, como Itaú, uma empresa extremamente sólida, uma empresa extremamente resiliente, que sofre com essas movimentações de curto prazo que acontecem no mercado, mas uma empresa que, se for colocada no portfólio com os instrumentos certos, né, eu sou um super defensor de estratégias com derivativos, acaba sendo uma empresa a ser considerada aí para um médio e longo prazo. Ô Raoni, nessa perspectiva, né, você falou sobre investimento de longo prazo, sobre talvez não tentar capturar movimentos de curto prazo, porém com tanta volatilidade e oportunidades que se abrem, é quase que inevitável o investidor não ficar olhando, né, o que está num cenário menor, o que está num cenário melhor ou pior. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da importância do investidor ter esse certo tipo de controle sobre a carteira de longo prazo, mas sem abrir mão de repente, uma oportunidade ali de curto prazo. Quando a gente fala, vamos fazer uma carteira aqui, tantos por cento de renda fixa, tantos por cento de renda variável, parece que acaba sendo ali escrito na pedra, né, que não pode mexer, mas a sensibilidade de fazer ajustes pontuais, é importante ter essa sensibilidade. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, até para tentar capturar um movimento ou outro, não necessariamente na carteira toda, mas numa parte da carteira do investidor. Excelente pergunta, né? O longo prazo, ele é formado por vários médios prazos, e cada médio prazo ele é formado por vários curtos prazos. Então, não é porque o investidor ele tenha uma visão de longo prazo para uma dada empresa ou um dado setor que ele não possa fazer algumas estratégias de médio prazo ou de curto prazo. Qual que é o grande desafio do curto prazo? O mercado financeiro ele é basicamente movido por fatores racionais e por fatores irracionais. O que é um fator irracional? Sai uma notícia, sai algum fato relevante, alguma movimentação atípica e, de repente, a irracionalidade ela ganha muito força
e aí o mercado ele é muito movido por fluxo de pessoas que estão com medo ou não sabem muito o que fazer. Essa irracionalidade, ela pode sim trazer oportunidades interessantes no curto prazo. Porque se o investidor ele tem uma visão racional de algo e ele vê algo irracional acontecendo num dado momento, essa irracionalidade ela pode trazer um ponto de compra para aumento da posição ou alguma estratégia do tipo. É por isso que eu sou extremamente fã de análise fundamentalista e de estratégias ali estratégicas com derivativos, com opções que nos permitem auferir lucros nesses movimentos mais rápidos que o mercado quase todos os dias nos traz. Alex, você falou que quer fazer uma pergunta aí pro Raoni. O Raoni disse que gosta de construção civil e apesar de ser contra-intuitivo, né, Raoni? E um ponto importante, acho que separando aqui, né, claro que tem dois tipos de companhias, né? Uma que é mais ligada à Minha Casa Minha Vida, por exemplo, Cury, né? Muita gente fala, mas Cury é ligada à baixa renda e pode se prejudicar por causa dos juros. Dando um exemplo aqui, né? Porque, por exemplo, o Cury tem a questão do subsídio, né, na Minha Casa Minha Vida, né, do programa habitacional, e isso a gente não vê o impacto nos juros, nos financiamentos, né, pela essa questão. Por outro lado, a gente vê empresas aí, vamos pegar aí, por exemplo, a própria, né, você pegar ali outras empresas, JHSF, outras empresas mais ligadas à alta renda, ela vê um impacto mais alto nos juros, né, apesar de ter uma demanda ainda constante, mas a gente vê aí que é mais ligado ao financiamento bancário do que o subsídio do governo, né? Assim, dividindo essas duas caixinhas, né, de construção civil, como que você enxerga, não digo oportunidade, né, para o investidor, mas eu digo mais na sua avaliação pessoal, que você acredita que possa ser, né, talvez um pouco mais, enfim, perene, ou que você enxergue uma maior probabilidade em oportunidade na sua opinião? Na verdade, eu vou fazer um complemento, se me permite, por favor. Eu vou dividir em 3 caixinhas. Então, tem a caixinha ali de baixa renda, né? O programa Minha Casa Minha Vida. Tem a caixinha que está no meio ali da pirâmide. E tem aquela caixinha cujo foco são pessoas com uma capacidade financeira um pouco mais elevada. A preocupação, para mim, ela está no meio da pirâmide. Porque, como você muito bem colocou, existem os benefícios para o Casa Verde e Amarela. E para as pessoas que estão numa condição financeira mais elevada, às vezes o financiamento ele acaba sendo de uma parcela menor do valor total do imóvel. São, via de regra, assim, pessoas que têm, de repente, um valor maior para dar de entrada. Então, a taxa de juros mais alta, ela acaba não trazendo tanto impacto. E aí que está a oportunidade. Porque o mercado, de forma irracional, acaba colocando um efeito super nocivo da taxa de 2 dígitos em toda a cadeia. Só que o meio da pirâmide, que eu diria que são imóveis aí de 300 a 900 mil reais, mais ou menos, as empresas que atuam nesse setor, elas sim, são muito mais perigosas nesse momento. Mas as outras extremidades, substancialmente menos. Tá certo. Ô Raoni, mas só para o pessoal também entender, né? Cada empresa acaba tendo ali uma perspectiva e também uma área de atuação, né? Por exemplo, a gente vê as empresas, pelo menos recentemente, né? Saiu o resultado lá de Moura do B, que atua mais no Nordeste, ela tem uma incidência maior e praticamente só lá no Nordeste. Ela tem uma referência que talvez como o Alex trouxe aqui, o JHSF não tenha a mesma ou qualidade de ativo ou a mesma perspectiva, né? E o investidor tem que ficar atento também nesses nuances, né, de área de atuação, de região, custo de mão de obra, custo de mão de obra. Tem uma série de coisas que não só o custo, né, ou o preço do imóvel acaba capturando, né? Tem várias outras situações também importantes na hora da análise, né? Perfeito, excelente colocação. Público-alvo, a região, e lembrando que as construtoras, né, as incorporadoras, elas acabam elas não são nacionais, elas acabam focando em não diria nem macro-regiões, né? Muito mais em micro-regiões. Então, essa análise ela é de fundamental relevância. Boa, maravilha. Ô Raoni, só para a gente encerrar aqui,
Você tem mais pergunta, Alex? Não, eu faço a minha última aqui. Não, eu só queria fazer uma pergunta para o Raoni, pegando o Raoni desprevenido aqui, não sei se ele acompanha o setor de petróleo, né? Petróleo e gás, né? A gente tem visto essas notícias aí em relação, não só a queda do petróleo, né, ao longo do tempo, né, ficando aí abaixo de $80, eu nem sei quanto está agora, mas chegou a ficar abaixo de $80 essa semana, e também as notícias em relação, né, à venda de ativos, né, que, enfim, vão ser postergados, a gente não sabe se vai acontecer, taxação de petróleo, mas tudo isso, não falando só de Petrobras, mas todas as companhias aqui do setor, né? Acho que Múltiplos está muito bem resolvido, todo mundo vem falando que está barato, mas na sua opinião, o que você enxerga aí, né, em relação ao setor? Aí, né? Realmente faz sentido na sua análise ou você acredita que melhor estar de fora agora? Eu enxergo que está uma bagunça, né? Porque como que será a política de compra ou venda de ativos? Tem esse imposto, se não me engano são 4 meses, né? O imposto sobre exportação. Quais serão as novas regras de precificação dos combustíveis? Isso é alteração na lei das estatais. Então, são muitas variáveis em aberto que elas impactam diretamente a Petrobras, por exemplo, né, a nossa grande empresa de petróleo, que deixam os investidores numa sala escura, sem uma luzinha ali no canto, para que eles possam precificar melhor os riscos. É uma baita empresa com uma capacidade de geração de caixa absurda, super relevante no aspecto social, uma grande geradora de empregos, mas que tem uma série de variáveis e interesses políticos envolvidos. E então, assim, respondendo a sua pergunta, eu ficaria um pouco de fora. Quando existem muitas incertezas em aberto, eu fico de fora. Quando existem mais riscos são coisas que podem ser mensuráveis. Incertezas, não. Quando existem mais incertezas do que riscos, eu prefiro assistir ali um pouco à distância. Maravilha. Agora sim, Raoni, para a minha última pergunta, até mesmo para a gente encerrar esse bate-papo, eu gosto de focar bastante, até a outra pergunta que eu fiz para você foi sobre o papel, né, da própria pessoa que acaba tendo um assessor ou alguém que possa trazer uma tranquilidade, uma análise, uma visão diferenciada para o investidor, né? Eu falei ali sobre a questão de capturar os movimentos, né, do mercado, e agora eu queria ouvir sua opinião sobre justamente isso. Eu li uma notícia recentemente, até mesmo uma pesquisa, né, que diz que nesses tempos de instabilidade a figura de uma pessoa que possa dar uma assessoria, uma consultoria para o investidor é muito importante, não pelo fato de ter acesso a informações privilegiadas ou ter acesso a informações que acabam não sendo de conhecimento de todo o mercado, porque tem muito relatório disponível, mas no fato da conversa mesmo, de falar, olha, vai com calma, não aposta tudo nesse segmento, ou diversifica a sua carteira, ou tenha uma visão mais de longo prazo, como você bem pontuou aqui. E aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa importância, né, de ter alguém, uma consultoria, uma assessoria próxima do investidor, para talvez até atuar como um psicólogo ali numa hora de muita instabilidade. Quero vender tudo, quero sair desse mercado maluco, quero comprar tudo, já que está tudo ficando muito barato, né? Muita gente fala, pô, a bolsa está muito barata, é oportunidade. A figura, né, da consultoria, da assessoria, na importância de atuar ali como um estrategista mesmo na hora de montar um portfólio para os investidores. Idealmente, o assessor de investimentos, ele precisa ajudar os seus clientes a entenderem onde eles querem chegar, quais são os seus sonhos, os seus objetivos financeiros, qual é a realidade de cada um deles nesse momento e ajudá-los a entender como construir um plano, utilizando o mercado financeiro como um meio para que aquilo aconteça. O ponto o mercado financeiro ele é simplesmente um meio para ajudar com que os sonhos financeiros das pessoas eles se tornem realidade. O que acaba acontecendo muito com as mídias sociais e coisas assim, a busca pelo resultado, e a bolsa de valores ela é mostrada de forma muito sedutora. Uhum. E as pessoas elas querem resolver algum desafio financeiro de forma muito rápida. Então, o assessor coerente, o assessor sensato, ele ajuda de forma figurativa, ele colocar a bola no chão e mostrar ao mercado financeiro como ele deve ser utilizado da forma correta. E mais do que isso, só essa semana, resultado de Embraer chamou a atenção, tem o Silicon Valley, tem Fed na reunião na semana que vem, várias coisas estão acontecendo. O profissional, ele deveria
teoricamente, saber sintetizar essas informações para levar para os clientes calma e serenidade para a tomada de decisões. Porque imagina a cabeça de uma pessoa que não vive no mercado financeiro, cada hora sai uma notícia ruim para cima, para baixo, algo que gera volatilidade. Isso acaba afastando o interesse pelo mercado financeiro. E o assessor, ele deveria trazer a calma e a serenidade para utilizar o mercado financeiro da forma correta. Por isso que eu sou super fã e defensor da profissão. Boa. Maravilha, Raoni. Obrigado, então, pela participação aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo aqui na BMC. Abraço, ótima semana para você. Então, obrigado.